Estamos iniciando essa live. Fala, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Essa live ela vai ficar salva no YouTube. Ela não vai ficar salva aqui dentro do Instagram. Então, eu vou fazer ela aqui todos os dias, mas eu vou jogar ela lá no YouTube, caso alguém queira ver de novo. E aí a gente vai abordar temas como tecnologia, redes sociais, funcionamento do cérebro a respeito delas, como cada criança se movimenta, como os pais se movimentam dentro dela. Então, a gente vai abordar esses temas porque a gente entendeu que a gente está diante de um cenário que está sendo muito estudado, mas pouco revelado a respeito de como que tudo isso funciona, como se isso faz bem para as crianças, se isso faz mal para as crianças, né? E aí eu soltei um stories ontem falando um pouquinho sobre nicotina digital, e aí eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre como os pesquisadores, né, eles conseguiram atrelar o vício de cigarros ao novo vício dos smartphones. E aí eu quero falar sobre isso com vocês, então se vocês tiverem aí alguém que vocês conhecem, algum pai aí que vocês queiram que façam parte disso, chamem eles aqui porque vai ser muito legal. E quem quiser ver depois de novo essa live, ela vai estar no YouTube, certo? E eu queria começar com uma frase que é uma frase de um dos CEOs, foi o primeiro CEO do Facebook, e ele explora bem como a tecnologia ela tem se desenvolvido e se desenrolado aí na última década, tá bom? Então vamos lá. Só Deus sabe o que estamos fazendo. Vou começar de novo. Vamos lá. Só Deus sabe o que estamos fazendo com o cérebro das nossas crianças. Nós exploramos uma vulnerabilidade da psicologia humana. Eu, Mark Zuckerberg, Kevin Citron, que é o criador do Instagram, todos nós entendemos isso conscientemente e fizemos mesmo assim. Ele é o Sam Parker, né? Se você quiser saber o nome dele, ele foi o primeiro CEO do Facebook. Então, ele já começa trazendo isso. Só Deus sabe o que estão fazendo com o cérebro das nossas crianças. Por quê? Porque o jeito que eles têm desenvolvido as redes sociais foi feito para viciar. Como eu falei nos stories anterior, eles afirmam que a indústria do cigarro já não é a que mais vicia no mundo, mas sim a indústria dos smartphones, né? E por que eles construíram uma empresa que vicia muito mais do que o cigarro? Porque eles começaram a querer ganhar dinheiro com isso, né? No fim, empresas elas são feitas para lucrar, eles precisavam ganhar dinheiro. E como que uma rede social ganha dinheiro? Retendo a atenção das pessoas para que elas vejam anúncio e tudo mais. Então, eles começaram a se desenvolver por meio disso, né? Não foi o projeto inicial, mas no meio do caminho eles acabaram se perdendo por conta de recursos financeiros, né? Mas o que eu queria trazer para vocês são dois movimentos de fundamentos entre como o cigarro viciou e como as redes sociais viciam muito mais hoje do que os próprios cigarros, né? Então, fumar era normal, né? Então, se você pegar aí quando o cigarro entrou em ascensão, todos fumavam, né? Então, você tinha metade de uma população americana fumando, você tinha muitos brasileiros fumando. Eles acordavam e já acendiam um cigarro e passavam o dia inteiro, né, fumando dezenas de cigarros ao dia e independente do lugar. Então, você podia estar na escola, você podia estar num bar, num restaurante, no seu escritório, até mesmo dentro do ônibus, e era normal alguém fumar, né? Anos depois que veio leis contra sobreambientes e tudo mais, mas era normal naquela época, né? Todos fumavam e ninguém tinha problema com isso, né? Então, anos depois, a tecnologia surgiu e tudo mais, e a gente, né, em 2007 teve o boom, quando o primeiro iPhone foi lançado, e aí a tecnologia de 2007 para cá avançou absurdamente, e aí passou a ser normal ter um celular em mão, né? É estranho alguém que não usa um celular, que não tem uma rede social, né? É estranho quando você pergunta, qual é o seu Instagram? E a pessoa não fala, não tem Instagram e tudo mais, então é estranho você conviver com isso. Mas hoje é o novo normal, né? O novo normal é que todos tenham acesso a um celular e que todos tenham acesso a redes sociais. Então, quais são os elementos centrais que eu quero trazer? Isso é uma live rápida, mas para a gente discutir esse assunto e a gente entender
como que o celular, né, e a tecnologia em si, ela tá viciando cada vez mais as nossas crianças, né? Então, eu quero trazer como que o cérebro funciona a respeito de vícios e como os apps, né, e as redes sociais e o próprio celular funciona, né? Então, como que eles criaram movimentos que fizessem com que as pessoas estivessem aí mais viciadas a eles, né? Então, antes de eu começar, eu queria dar bom dia aí pra galera que entrou, pro Rafa, pro meu grande amigo aí, a Sil, minha mãe, a Márcia, o LF Meroto, grandes amigos aí. Então, muito obrigado por vocês terem entrado e vamos junto nessa. Então é o seguinte, eu vou falar sobre 2 neuroquímicos que funcionam no cérebro, que ajudam no processo de vício. E ele é muito estimulado dentro das redes sociais, ele é muito estimulado dentro dos celulares e ele já é produzido no nosso próprio corpo, mas quanto mais a gente estimula, menos o nosso corpo produz, né, de maneira natural, né? Então, o primeiro é a dopamina, que é um neuroquímico que a gente chama, que é um neuroquímico da recompensa, né, da antecipação da recompensa. E um outro neuroquímico é o cortisol, que é o conhecido como o neuroquímico do estresse, né, ou o neuroquímico da urgência, né? Então, o nosso cérebro, quando a gente vai falar de vícios, a gente está falando sempre sobre uma antecipação, né? Sobre o que antecede aquilo que eu acredito que é urgente, e aí por fim eu recebo uma grande dose de prazer, e aí meu cérebro ele vai se desnivelando quanto mais eu ponho dose de prazer nisso. Então, basicamente o seu cérebro ele vai funcionar desse jeito. Então, algo desperta uma urgência, e aí você corre para responder essa urgência, e aí o seu cérebro é inundado de prazer em poucos segundos, né? Não é feito de forma natural. Então, seu cérebro vai funcionar basicamente assim quando a gente fala de vícios. Quanto mais dopamina você joga em curto espaço de tempo, mais tende a ser viciante, né? E menos você consegue desenvolver isso naturalmente, né? Depois você vai ter que entrar num grande processo de restaurar o seu cérebro para que isso volte ao normal. Nas redes sociais, como que eles fazem isso, né? Como que eles usam esses 2 neuroquímicos para te prender, né, cada vez mais atenção dentro do seu Facebook, dentro do seu Instagram, YouTube, Netflix da vida, independente dos canais sociais que você usa, como que eles usam os meios que eles têm para fazer com que você fique horas nele. Então, existem 3 pontos que eu queria tocar com vocês, que são extremamente importantes, que são 3 ferramentas que eles usam para te prender, tá? Então, a primeira é as notificações, né? Pesquisadores, eles descobriram que o seu corpo, né, o seu cérebro reage com mais intensidade quando ele vê a cor vermelha, né? Então, todas as vezes que o seu cérebro vê a cor vermelha, o seu corpo entende que é algo urgente, né? E aí todas as nossas notificações, se vocês pegarem o celular de vocês aí, são vermelhas, né? Então, você pega o seu celular, abre ele, você vai ver um monte de bolinha vermelha no seu celular e aí o seu cérebro entende como que aquilo ali é urgente, que você precisa ver o que está acontecendo. Quando o Facebook foi criado, as notificações eram azul e aí ninguém clicava, né? Tinha uma taxa muito curta de cliques. E aí quando eles colocaram as notificações em vermelha, saltou para 400, 500 vezes, né, a porcentagem de clique. E aí eles entenderam, cara, as notificações precisam ser vermelhas e depois as próximas redes sociais, as próximas notificações, todas elas ficaram vermelhas. Eles descobriram meio que juntos isso quando eles estavam lidando com esses primeiros envios de notificações. E provavelmente, você não sabe, mas a taxa média de notificações que você recebe por dia é de 60 a 80 notificações por dia. Então, seu celular está o tempo inteiro falando, cara, eu preciso que você venha aqui, eu preciso que você veja essa pessoa que quer te seguir, esse like que você, da foto que você acabou de postar, essa foto que seu amigo postou. Então, eles vão se movimentando nessa urgência para que você não saia do celular. Vamos ver o que o Rafa disse aqui. Normalmente, as pessoas dão moral nos grandes players, porém, esse cara é o nosso time. Bota compartilhar aí. Valeu, meu amigo. Tamo junto, hein? Vamos para cima. Então, as notificações, elas funcionam dessa forma de urgência. Então, provavelmente, quando você vê uma notificação hoje dentro do seu celular, cortisol é liberado,
né? Esse neuroquímico de urgência de estresse é liberado. E aí você não consegue não responder, né? Você fica naquele estado de, cara, eu preciso ver se é urgente, se não é, preciso ver se alguém precisa de ajuda ou não, preciso ver se a minha foto ganhou mais like ou não. Então ele funciona muito dentro desse movimento. Uma outra coisa que eles criaram, que a Netflix e o YouTube usam muito, é o autoplay. Por quê? Porque o seu cérebro ele é viciado em achar que está no controle. E o autoplay ele é exatamente para isso. Lembra quando você está lá no final de uma série, aí aparece assim 10 segundos para o próximo episódio. Quando isso acontece, você acha que você está no controle, mas você não está. Por quê? Porque 10 segundos é muito pouco tempo para você decidir se você vai continuar entre um episódio e outro. Mas ele te dá essa falsa sensação de domínio sobre o episódio, né, ou a série que você está assistindo. E a verdade é que não. A verdade é que é só uma falsa sensação para que seu cérebro seja viciado em achar que está no controle, e aí você acaba se viciando. E aí, em vez de assistir um episódio, você assiste 10 episódios, você assiste uma série em 2 dias, você assiste uma série em um dia, dependendo aí do tamanho da série. Então, ela é muito usada também para fazer com que você vicie. E uma terceira, que talvez é uma das mais perigosas que já foi inventada, né? O próprio criador dessa ferramenta, ele diz que se arrependeu amargamente de ter criado isso, e ele fala que se ele soubesse o poder do viciante que isso teria na vida das pessoas, ele nunca teria feito, né? E aí o nome do criador é Asa Riskin. Ele foi o cara que criou a rolagem infinita, que parece que é só uma coisa que tem ali, é só mais um recurso, só que é extremamente viciante, porque nosso cérebro é viciado em incertezas. E o que é essa rolagem infinita, né? Se você segue 100 pessoas, provavelmente, né, você está passando o feed e está vendo todas as fotos das pessoas e tudo mais, e aí você acabou de ver das 100 pessoas e aí começa a aparecer lá, posts sugeridos. Hoje aparece. Antigamente, quando foi criado, não, né? Ele foi criado lá em 2007, entre 2007 e 2012, eles criaram essa rolagem infinita, e aí ela tem um poder de vício muito grande. Por quê? Porque você não sabe, o seu cérebro, ele tende a querer construir coisas entre um início, meio e fim. E a rolagem infinita não te permite ter um fim. Então você não para de rolar o tempo inteiro e você vai rolando, 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 até ver aquilo que talvez o seu cérebro goste, aquilo que ele queira, né? E aí o algoritmo funciona para trazer sempre coisas que estão relacionadas aí a aquilo que você curtiu, aquilo que você comentou, semelhantes aos amigos que você tem, mas basicamente ele funciona nesse loop infinito, e aí seu cérebro tende a não querer sair disso, né? E aí, paralelo a isso, a rolagem infinita, eles criaram um movimento também chamado de alavanca, que é muito usado em caça-níqueis, né? Então, o que aconteceu? Foi feita uma experiência com ratos. E o que eles fizeram? Eles colocaram ratos lá numa caixa, e aí eles tinham uma alavanca. Aí o rato, quando apertava a alavanca, caía uma comida para eles. Se ele apertasse mais vezes a alavanca, caía mais comida para eles. E aí, só que tinha vezes que eles apertavam a alavanca e não caía nada. Igual uma máquina caça-níquel, ela foi desenvolvida a partir disso. E aí, eles descobriram que o rato, ele ficou viciado em apertar a alavanca. E aí ele já não estava mais preocupado se viria uma comida, 2 comidas, né, um pote cheio de comida. Ele só queria apertar a alavanca, porque quando não vinha nada, aumentava o nível de dopamina dele. E aí as máquinas caça-níqueis foram construídas à base disso, e elas são dos jogos de azar, elas são as que viciam 3, 4 vezes mais do que qualquer outro jogo. Então uma das máquinas que mais vicia hoje aí em questão de jogos. E aí eles colocaram isso dentro do celular, né? O que eles fizeram, né? E aí o Asa Riskin fala assim, ó, deixa eu responder aqui, ó. Perdoe-me, entrei há pouco tempo, a live vai ficar gravada? Ela vai ficar no YouTube, né? Na nossa bio tem o link com alguns dos materiais que a gente tem. Ela sai daqui e vai direto pro YouTube, e aí você vê lá. Eu não vou deixar nada nesse Instagram, vou fazer lives diárias e vou colocar lá no YouTube depois. Então ele fala assim, ó, quando desbloqueamos o celular e deslizamos o dedo para atualizar nosso e-mail ou ver a foto seguinte numa rede social, estamos jogando caça-níqueis com o smartphone. Então eles pegaram o mesmo sistema que eles desenvolveram em ratos,
o mesmo sistema que eles desenvolveram no caça-níqueis e colocaram dentro do celular. Então, todas as vezes que você puxa para baixo para atualizar alguma coisa, o seu cérebro ele é carregado de dopamina porque ele prefere muito mais a incerteza do que a certeza. Né? E aí, outro exemplo, né, que eles fizeram para medir níveis de dopamina foi com o macaco. Né? Então, o que eles pegaram o macaco? Eles acendiam uma luz, e aí quando a luz ficava acesa, o macaco podia clicar na alavanca e aí caía uma comida. E aí, se o macaco visse a luz acesa e apertasse 10 vezes a alavanca, caía 10 vezes a comida dele. Só que entre 1 e 10, eles não colocaram comida nenhuma. E aí eles perceberam, o que eles perceberam? Eles perceberam que a taxa de dopamina era muito maior quando a luz ficava acesa do que quando o macaco recebia comida. Ele sentia muito mais prazer na luz acesa do que prazer em receber, né, o prêmio dele. Né? Então, e aí o psicólogo, né, o psiquiatra que desenvolveu essa tese, ele escreveu: a dopamina não tem a ver com prazer, e sim com a antecipação do prazer. Tem a ver com a busca da felicidade, mais do que com a felicidade em si. A incerteza é extremamente viciante. Então, o que eles entenderam? Que o ser humano, né, eles testaram em animais e viram que isso funcionava em ser humano, mas que o ser humano ele era muito tendencioso a querer muito mais saber sobre a jornada do que querer o resultado em si. Né? E aí, o que isso tem a ver com os nossos filhos? O que isso tem a ver com as crianças? Se você é professor, se você é pai, o que isso tem a ver? Isso foi tudo testado para adultos, para um cérebro em formação. Um cérebro, na verdade, um cérebro que já está formado. O que a gente fez? Pegou toda essa massa, todo esse nível de estresse que é liberado, esse nível de prazer que é liberado, esse nível de vícios que são liberados, e demos para os nossos filhos, demos para os nossos alunos, demos para as nossas crianças a partir dos 2 anos de idade, ou até antes, ou a partir dos 5. O que a gente pegou? Pegou tudo isso que era para adultos e colocou na mão das crianças, né? Então, às vezes, eu já ouvi pais falando: que absurdo, vi uma mãe que deu coca para o seu filho, só que o filho está num celular. E aí eles não tinham essa consciência, eles não têm essa consciência de que talvez a coca faça menos mal do que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ter um celular na mão dela com um vídeo no YouTube. É muito mais catastrófico para a criança, para o cérebro que está se formando, ela ter acesso a isso do que em si ela beber uma Coca-Cola. Dei Coca-Cola pro seu filho, mas não deu celular. Não, na verdade não dei nenhum dos dois, né? Ou trabalhe para que ele se desprenda melhor disso. Mas eles foram desenvolvidos para viciar depois de um tempo, né? Então, como diz o próprio CEO do Facebook que a gente falou lá no começo, o que estão fazendo com as nossas crianças? Só Deus sabe o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Então, e aí o Asa reforça isso, né? Então ele reforça que a internet é a maior máquina de persuasão e vício já construída. Né? E quem é esse cara? Esse cara foi o cara que desenvolveu a rolagem infinita, foi o cara que se arrependeu amargamente de ter criado isso e hoje tem uma ONG que luta contra as grandes empresas, as grandes redes sociais de usarem neurociência, psicologia, persuasão para viciar os seus usuários. Então, hoje eu li um cara que luta contra isso, mas era um cara que estava dentro, que criou as próprias ferramentas e hoje ele entendeu o quão mal isso faz. E a gente tem diversos grandes caras desse mundo de tecnologia que também são super contra, mas estão dentro. Por exemplo, o próprio Bill Gates falou que os filhos dele só tiveram acesso à tecnologia a partir dos 14 anos. Né? O Mark Zuckerberg falou que não daria um celular para o próprio filho antes dos 10 anos. Então, eles mesmos sabem o perigo da própria redes sociais que eles têm, da própria empresa de tecnologia que eles têm. E não é sobre não usar, é sobre usar de maneira consciente ou com as nossas crianças quando e como usar isso. Então, não é algo que fique longe das redes sociais ou da tecnologia, mas saiba como ela funciona e aí depois que você entendeu como ela funciona, como ela pode ser usada para movimentos benéficos, né? Então, o que mais eu queria falar com vocês, né? Se você chegou agora, o que a gente está falando é sobre a nicotina digital, né? Então, como
a empresa de celulares ela vicia muito mais do que o cigarro atualmente, como ela tem um poder muito mais viciante e a gente não está olhando para isso, né? Como a gente acha que é normal todo mundo ter um celular, na verdade, como é normal toda criança ter um celular ou elas ficarem horas e horas a fio dentro dos games, sem a gente se preocupar ou entender como funciona a cabeça deles quando eles estão ligados a essa tecnologia. Falamos sobre três ferramentas que são altamente usadas para viciar, então as notificações em vermelho, rolagem infinita e autoplay, né? Então foram três ferramentas que foram desenvolvidas e elas foram extremamente usadas aí para viciar os adultos e agora eles estão viciando as nossas crianças, né? Então, uma das coisas que mais foi levada em consideração dentro de todos os estudos é que as redes sociais ela tem uma alta potência e ela está muito ligada ao aumento de ansiedade, de depressão, déficit de atenção e problemas motores. Então, eles mudam a estrutura do cérebro. E aí, eles definiram que esses problemas começam a aparecer depois de 3 horas de uso diário. E aí, a minha pergunta é simples, né? Quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Né? Quanto tempo as nossas crianças passam vendo desenho, youtubers, TikTok? Quanto tempo elas passam jogando, vendo as pessoas jogando, que isso é muito famoso na geração deles, assistir pessoas jogando outros jogos. Então, quanto tempo eles estão passando nisso? Se eles estão mais de 3 horas, e aí mais pra frente, a gente vai entrar em idades, né? Não na live de hoje, mas nas próximas lives a gente vai falar sobre idades e tudo mais, como que a gente resolve isso. Mas hoje é só um despertar. Então, quanto tempo eles estão passando dentro das redes sociais, né? Quanto tempo eles estão lá e aí parece que o seu filho ficou com déficit de atenção, então ele parou de prestar atenção, parece que ele ficou mais ansioso, então tudo é urgente, tudo é uma tempestade, ele ficou mais depressivo, né? O caos é sempre predominante e as funções motoras, né? Como que as funções motoras elas foram desenvolvidas, né? A gente aqui fala com alguns pais sobre vícios e tudo mais, e uma mãe chegou em mim e falou: meu filho tá viciado em videogame. Eu dei o videogame para ele nos últimos 2 anos por conta do Covid, né? Da isolação social, e eu tô com medo. E aí eu comecei a questionar quantos anos seu filho tem, quantas horas ele passa no videogame. E ela falou: meu filho tem 9 anos, ele passa mais de 5 horas diárias no videogame, então tem dia que ele joga o dia inteiro. E aí eu falei: o que você enxergou, né? O que você tem visto como problema? E aí ela falou pra mim, o maior problema que eu vejo no meu filho é que ele desaprendeu a viver. E aí cara, como assim uma mãe tá falando isso pra mim, né? Que o filho dela desaprendeu a viver. E aí ela falou, quando eu tiro o videogame, ele fica extremamente irritado. E aí quando a irritação passa, ele não sabe o que fazer. Ele tá com dificuldade de escrever, ele tá com dificuldade de ler, ele não consegue escrever às vezes o nome dele. E eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer porque ele desaprendeu a viver e ele não sabe brincar com os brinquedos dele. Ele acha que tudo é sem graça, o mundo é preto e branco quando ele sai do videogame. E aí eu acabo cedendo de novo e dando videogame para ele. Então, esse é o nível, né? Uma criança de 9 anos que tem dificuldade em ler, escrever, que era saudável, que brincava. E aí, nos últimos 2 anos, ela recebeu uma carga muito forte de dopamina, de cortisol, a vida não faz mais sentido para ela. E aí a gente está falando de alguém que tem o potencial para ser o que quiser, tem potencial para aprender o que quiser, porque as crianças elas têm um cérebro muito neuroplástico ainda, né? Então elas conseguem aprender e reaprender muito facilmente. Mas isso está sendo roubado delas por conta dos vícios de tecnologia, por conta, né, da apresentação que elas estão vivendo, né? O que está sendo apresentado para elas dentro das telas e tudo mais. Então é bem tenso, né? Bem sério isso, né? E talvez você tenha passado por isso, alguma experiência com um primo, com um sobrinho, com um amigo, filho de um amigo de alguém, próprio filho, né? Os alunos, você pode ver em classe, que desaprendeu a viver, que eles são extremamente irritados, extremamente ansiosos, extremamente depressivos, que parece que o mundo não faz sentido fora das telas
E ela só tem 9, 6 anos, 5 anos, 4 anos às vezes, 12 anos, quando entra na adolescência é extremamente depressiva. Então, talvez você tenha tido uma experiência de ver alguém assim, né? Eu vou postar um vídeo nos stories hoje à tarde, que é um vídeo de uma menina no avião, e aí meu, ela causa no avião, ela fica num nível de irritabilidade porque a mãe tirou o celular absurdo. E aí, pra gente conversar um pouco sobre vícios. Mas, né, voltando aqui, a gente já tá chegando ao fim, o que eles fizeram? Eles pegaram 200 mil usuários de iPhone e constatou que quando a pessoa passa mais tempo no aplicativo, menos feliz ela fica. O que eles começaram a descobrir? Eles descobriram que existe uma hora mínima que as pessoas devem ficar nas redes sociais, porque depois disso elas vão começar a ficar tristes. As redes sociais, elas no longo prazo não foram construídas para você ficar feliz nelas. Por quê? Porque se você perceber dos últimos 10 anos para cá, que foi a ascensão da tecnologia, você percebe que as pessoas elas se comparam muito mais. E aí qual é o perigo de se comparar, né? Por exemplo, a comparação é um dos maiores problemas que desencadeia a depressão e a ansiedade. Elas estão escolhendo com quem elas querem se comparar. Então, se você pega antigamente, você se comparava com a rodinha de amigos que você tinha, não tinha redes sociais. Hoje, você se compara com uma menina que tem 2 milhões de seguidores e ela tá estourando e ela só tem 15 anos, e aí a sua vida tá se comparando com ela e falando, cara, quem que eu vou ser na vida? Assim, olha essa menina, entendeu? Ou olha esse cara. E aí eles estão se comparando com um nível absurdo, porque a tecnologia ela faz você conhecer pessoas do mundo inteiro com um clique, né? Então é bem sério isso. Ó, Patrícia perguntou, quais seriam ferramentas de desmame? Existem algumas ferramentas que a gente usa aqui nas nossas sessões, mas as ferramentas mais práticas vai depender muito de cada faixa etária. Então, se seu filho é muito novo, parece que não, mas você deixar ele 2 dias sem nada, 3 dias sem nada, e eu tô falando de crianças até 6 anos, né? Então, de 0 a 6 anos ali, se você já deu a tecnologia para ele, você deixar aí 2, 3 dias ele sem nada, no ócio mesmo. No ócio ele vai brincar sozinho. Ele vai desenvolver aquilo que toda criança desenvolve, que é o imaginário, né? Então, você não precisa dar nada para ela. Passou dessa idade, você já tem que começar a trocar os hábitos, né? E aí tem que entender muito sobre quais são os gatilhos que fazem ela querer usar o celular ou querer jogar o videogame. E aí como que eu posso, dentro desses gatilhos, mudar, né? Então tem estudos de vício que teve pais que chegou no momento que eles tiveram que mudar o quarto da criança, porque isso dava gatilho para ele querer usar de maneira absurda as tecnologias e tal, e aí eles tiveram que mudar o quarto da criança para não ter esses gatilhos, né? Mas aí é um caso bem extremo, mas aí você, né, tem que ver pelo nível de idade. Se tiver menos que 6 anos, deixar ela no ócio, ela já começa a desenvolver mais do imaginário dela. Depois dos 7 anos, a gente começa a usar algumas ferramentas. Primeiro que a gente precisa entender as emoções, o que ela está sentindo com cada rede social, então ela tem que se abrir um pouco mais a respeito disso. Vejo muito adulto também viciado no celular e não dá a atenção merecida ao seu filho. Muito, muito. Né? Talvez é algo que a gente converse mais pra frente sobre isso, né? Sobre que o vício também está nos adultos e por eles não darem atenção nos filhos, os filhos acabam sendo viciados também. Então, a gente já tem bastante campanha que foi feita aí no mundo a respeito disso, alguns anos atrás. A gente pode trabalhar junto a elas, mas a gente, né, tá focado em como a gente resolve isso com as nossas crianças, né? Então, por quê? Que cada rede social tem um horário mínimo, na verdade máximo. Depois desse horário, você começa a ficar, se sentir triste, se sentir para baixo, se sentir inferior dentro dessas redes sociais. E aí eu anotei aqui quanto tempo cada pessoa tem que ficar. E aí, saca só. O Facebook, por exemplo, é usado por 81 minutos diários, em média. Então, em média, cada pessoa entra no Facebook 81 minutos por dia. Isso aí dá 1h20, 1h21 aí. Só que os sentimentos positivos que o Facebook gera são só nos primeiros, 22 minutos. O Facebook só consegue te dar positividade,
fazer com que o seu cérebro trabalhe prazer dentro dos 22 minutos. Os outros 59 minutos, eles são para transformar a pessoa cada vez mais triste, deixar ela cada vez mais infeliz, né? Então, se essa é a média, pensa que, vamos falar de Facebook, cada um que passa 81 minutos por dia nele, 59 minutos está se comparando com alguém. Está aumentando seu nível de estresse, seu nível de ansiedade, seu nível de depressão, seu nível de TDAH, seu nível de dependência. Então, ela fica quase 1 hora sendo infeliz dentro de uma rede social e ela não consegue sair. Esse é o problema. Ela foi criada para que você não saia dela. O Instagram. A pessoa fica... ela fica também entre... Aqui ela fica mais. Ela fica entre 81 minutos a 150 minutos que uma pessoa passa por dia no Instagram. E tem gente que passa muito mais, né? Mais de 2 horas por dia no Instagram. Só que são só 26 minutos. 26 minutos são positivos. Depois de 26 minutos que você viu alguma coisa positiva dentro do seu Instagram, que seu filho viu alguma coisa positiva dentro do Instagram dele, o resto, os outros 100 minutos, os outros 80 minutos são de infelicidade, são de comparação. Aí no WhatsApp, as pessoas ficam positivas 30 minutos só, e no Candy Crush, quem joga aí 12 minutos. Né? Então, pensa que esse é o máximo de positividade que uma rede social pode te trazer. Depois disso, é só infelicidade, é só comparação, níveis aumentados de estresse e ansiedade. E aí, o Azar Haskin, né, eu tô citando bastante ele porque hoje ele se levantou num movimento contra, né, a gente colocar as nossas crianças nisso. E aí ele fala uma coisa que eu quero fechar aqui com vocês, que a gente já excedeu o tempo que eu imaginei. Estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle. O que ele quer dizer com isso? A gente não tem resultados, né? A gente começou a colher os primeiros resultados agora, concretos, de como a sociedade vai caminhar com tantos níveis elevados de ansiedade e depressão por conta de redes sociais. A gente não sabe o que vai acontecer em 20 anos, mas o que a gente já tem de resultado é negativo. A gente já tem, né, taxa de depressão mais de 50% nos últimos 5 anos para, né, adolescentes de 13 a 17 anos. A gente já tem 50% mais. A gente já tem meninas que se mutilam mais de 75% nos últimos 15 anos. Então, um aumento excessivo disso. Meninos que ficaram viciados em games, a gente tem mais de 130%. Então, a gente tem aumentos excessivos nos últimos 10, 15 anos que a gente começou a colher os resultados agora. Né? No Brasil, a gente não sabe se provavelmente as pessoas estão criando, né? Mas nos Estados Unidos, na China, no Japão, eles já têm clínicas de vício de tecnologia, né? Já o vício em redes sociais, o vício em games, ele já foi definido como um vício como pornografia, um vício como drogas pela OMS. Então eles já declararam que o mesmo problema que alguém tem com drogas, com bebida, é o mesmo problema que alguém tem com games e com tecnologia. Então eles já parearam porque o cérebro está funcionando do mesmo jeito, o atraso funciona do mesmo jeito, a deterioração funciona do mesmo jeito. Então eles já viram que não é tão benéfico que as nossas crianças, que os nossos filhos, que os nossos alunos fiquem horas a fio, horas e mais horas dentro das redes sociais da tecnologia. E o que é legal a gente entender, que a gente vai falar nas próximas lives, é que existe uma solução, existe como tratar isso de diferentes idades, né? Diferentes vícios dentro de... Porque é muito específico, uma pessoa é viciada em Instagram, outra em Facebook, outra em YouTube, outra em games. Então, dá para tratar a respeito de cada vício, dá para fazer com que a criança volte à origem dela, né? Então, uma criança mais criativa, mais desenvolvida, com o movimento do imaginário muito mais aceso, né? Muito mais espoleta, como a gente pode, né, dizer, muito mais aberta à vida, né? Então, existem soluções e eu quero trabalhar essas soluções com vocês, hábitos, né, que são positivos, que podem desencadear isso. Também, como adultos, podem se
se libertar do vício, né? É um pouco mais difícil para adultos, mas como eles podem se libertar, como eles podem usar ferramentas, né, e meios que auxiliem eles nesse trajeto. E é isso, gente. Foi isso que eu queria trazer para vocês. Um pouco de como que essa nova nicotina digital funciona por meio aí de 3 grandes ferramentas. Então, para quem não viu, as notificações, autoplay, rolagem infinita são as 3, né? E uma quarta aí é o movimento de alavanca, né? Que a gente tem de atualização de feed, de e-mail. E aí essas 4 ferramentas são as que mais viciam hoje os nossos cérebros. Foram criadas para viciar adultos, mas a gente pôs na mão das crianças todo esse movimento. E como isso já passou a empresa de cigarros, em questão de vício no mundo inteiro, né? E como a gente falou nas histórias anteriormente, 50% da população mundial tem um celular, né? Então a gente está falando aí de mais de 4 bilhões de pessoas, e elas tiram do bolso dela o celular mais de 200 vezes por dia e tocam nele mais de 2.600 vezes por dia. Então, até mesmo aquele que diz que não está viciado ainda não entendeu o que está. Tá? Então, eu queria terminar com essa frase de novo para a gente refletir. Estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estarei aqui para responder. Caso não, essa live ela vai para o YouTube. E aí, quem quiser ver, aí o link vai estar na bio. Tá bom? Alguém? Acho que não. Então, é isso, meus amigos. Tenham um bom dia. Vou deixar uma caixinha de pergunta depois para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai se comunicando aí, tá bom? Valeu, gente.